Tudo começou no dia em que eu precisei passar por uma cirurgia na coluna. Era a minha segunda operação para tratar um disco rompido, e os médicos ainda não tinham certeza se fariam uma laminectomia ou uma fusão espinhal. Apesar da incerteza, eu estava esperançosa, mas também um pouco nervosa. Meu marido e meus filhos, que tinham 9 e 6 anos, estavam lá comigo naquela manhã, me dando forças antes de eu ser levada para a sala de cirurgia. Lembro-me claramente de me despedir deles enquanto os enfermeiros me levavam até a área cirúrgica. Assim que entrei na sala de operação, fui posicionada de bruços, já que os médicos precisariam reabrir a incisão nas minhas costas. Depois disso, me deram anestesia, e a última coisa que me lembro é de fechar os olhos. De repente, algo completamente inesperado aconteceu. Eu me vi consciente, mas não estava no meu corpo. Minha consciência estava flutuando no alto da sala, perto do teto. A visão era tão clara que eu conseguia ver até os detalhes dos ladrilhos do teto, algo que nunca teria notado antes. Foi uma sensação estranha, mas curiosamente calma. Olhando para baixo, vi os médicos virando meu corpo de bruços para cima, e o ambiente estava caótico. O cirurgião estava nervoso, gritando ordens e pedindo uma transfusão de sangue imediatamente. Se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras. Mais tarde, descobri o que havia acontecido. O médico acidentalmente perfurou a artéria ilíaca comum esquerda, uma das maiores artérias do corpo, responsável por levar sangue para a perna. Isso causou uma perda massiva de sangue ali mesmo na mesa de cirurgia. Apesar de saber que aquele era o meu corpo, eu não sentia apego a ele. Não havia dor, apenas uma sensação de tranquilidade. No entanto, a minha mente foi direto para minha família. Meus filhos e meu marido precisam de mim, pensei. E foi aí que algo incrível aconteceu. Apenas com o pensamento, fui transportada para fora da sala de cirurgia. Passei pelas paredes como se elas não existissem e comecei a procurar o local onde minha família estava. No caminho, uma voz telepática, calma e firme, me disse: preste atenção neste homem. Imediatamente, virei minha atenção para um homem que estava andando rapidamente pelo corredor. Ele usava roupas comuns, como se fosse alguém da rua, mas parecia estar com muita pressa. Era como se eu estivesse vendo tudo em alta definição. Mesmo sem os óculos que costumo usar, enxergava cada detalhe, a cor dos olhos dele, o tom da pele, as roupas que vestia. Era surreal. Além disso, eu conseguia ouvir seus pensamentos. Ele estava extremamente preocupado e repetia para si mesmo que precisava chegar rápido à sala de cirurgia. Logo atrás dele, outro homem pensava: o que esse cara está fazendo aqui? Ele não pode entrar nessa área. Observei enquanto o homem apressado alcançava as portas duplas que levavam ao centro cirúrgico. Ele hesitou por um momento, mas logo elas se abriram, e ele entrou sem olhar para trás. Tudo parecia se desenrolar de forma tão clara e vívida para mim, como se eu estivesse assistindo a um filme, mas ao mesmo tempo, era como se eu fosse parte dele. Antes que eu pudesse continuar na direção da sala de espera, senti uma força me puxando para cima. Foi como se algo maior estivesse me guiando. Passei pelo teto da sala de cirurgia, atravessando outros andares do hospital, e fui levada para fora do prédio. Continuava subindo, atravessando o céu acima da cidade. A paisagem era deslumbrante, de um lado, uma cadeia de montanhas, do outro, a baía. Enquanto me movia, uma espécie de túnel escuro apareceu diante de mim. Entrei nele e fui puxada com uma velocidade impressionante. Era como se o tempo e o espaço não existissem mais. No fim do túnel, avistei um pequeno ponto de luz. Conforme me aproximava, ele crescia cada vez mais, até que finalmente fui envolvida por uma luz intensa e acolhedora. A sensação era indescritível. Um amor profundo, uma paz infinita e uma alegria imensa me preenchiam. Eu me sentia inteira, como se todos os pedaços do meu ser estivessem conectados. Olhei ao meu redor e vi um solo seco e rochoso. Isso me confundiu. Pensei: se eu estou no céu, não deveria ser assim. Enquanto refletia, uma voz telepática falou à minha esquerda: siga-me. Ao olhar, vi um homem subindo uma encosta.
Ele tinha cabelos escuros presos em um rabo de cavalo e vestia uma túnica simples, presa na cintura com uma faixa de couro. Usava sandálias amarradas até abaixo dos joelhos. Sem saber como, eu estava a poucos passos dele, seguindo-o. Ao alcançarmos o topo da encosta, tudo mudou. O cenário se transformou em um lugar incrível, repleto de vida. Havia árvores, flores de cores vibrantes e uma luz que parecia emanar de tudo ao redor. Era como se cada planta, cada folha, estivesse viva com aquela luz. Fiquei maravilhada. Meu guia continuou andando até a margem de um rio estreito. Do outro lado, vi meus familiares que já haviam partido. Reconheci meu pai, que faleceu quando eu tinha 7 anos, e meu irmão, que morreu em um acidente de carro. Também reconheci meus 4 avós, mesmo nunca tendo-os conhecido em vida, visto que faleceram antes de eu nascer, mas de alguma forma eu sabia quem eles eram. Havia muita alegria e amor. Parecia uma grande reunião de família, e todos pareciam muito felizes em me ver. Tudo o que eu queria era atravessar o rio para estar com eles. Mas meu guia disse: não agora. Ainda temos um caminho a seguir. De repente, nos encontramos em uma grande abertura, e no centro havia um prédio magnífico, com uma luz perolada que parecia irradiar paz e majestade. Era uma estrutura imponente, que lembrava um templo grego ou romano, com colunas gigantescas e uma longa escadaria que levava a enormes portas ornamentadas. Ao redor, seres espirituais se movimentavam, alguns subindo os degraus, outros conversando em pequenos grupos na base. Meu guia subiu até as grandes portas e me chamou: venha comigo. Eu o segui, atravessando aquele portal imenso, e o que vi lá dentro me deixou sem palavras. Era como uma biblioteca infinita. As paredes eram repletas de estantes que subiam até onde a vista alcançava, repletas de livros e pergaminhos. A extensão parecia interminável. No centro, mesas compridas ocupadas por seres espirituais que examinavam os livros com uma calma e atenção reverentes. Meu guia então explicou: aqui estão os livros da vida. Mas não é aqui que ficaremos. Temos outro lugar para visitar. Ele me levou por um corredor discreto, que terminava em uma porta simples. Quando entramos, encontrei uma sala menor, mais cheia de presença. No centro, havia uma grande mesa oval, rodeada por seres espirituais que pareciam estar me esperando. Assim que me acomodei, o guia anunciou: aqui revisaremos sua vida até agora. E foi como se o centro da mesa se transformasse em um holograma, projetando cenas da minha própria existência. Eu não apenas assistia aos momentos, mas os vivenciava novamente. Podia sentir exatamente o que os outros sentiam durante cada interação que tive com eles. Se eu tivesse causado dor a alguém, sentia o peso disso de forma muito profunda. A cada momento em que machuquei alguém, sentia arrependimento. Mas os seres ao meu redor me tranquilizavam: isso faz parte do aprendizado. A vida é sobre amar e cuidar dos outros. Você está aqui para aprender, não para ser julgada. Eles falavam com tanto amor e encorajamento que me senti reconfortada, mesmo nas situações mais difíceis que revi. Quando terminamos, meu guia me olhou com suavidade e disse: agora você pode escolher, permanecer aqui ou voltar para a sua vida. Mas, se decidir retornar, queremos mostrar algumas coisas que podem acontecer no seu futuro. Ele explicou que algumas dessas coisas estavam garantidas, mas outras dependiam das escolhas de outras pessoas, pois o livre-arbítrio de cada um também influenciava os eventos. Eles me mostraram muitas coisas, mas a última cena que me lembro foi algo especial. Meu guia me levou a um espaço diferente, quase etéreo, e disse: quero que você veja as orações das pessoas que estão rezando por você. O que vi foi incrível. À direita, como em uma partitura musical, havia notas de música flutuando pelo ar. Cada nota parecia vibrar de forma única, como se cada oração tivesse sua própria melodia, e todas se conectavam, formando uma corrente que se aproximava de onde estávamos. Meu guia então disse: agora, olhe para o que está acontecendo na sala de espera do hospital. Ao olhar para a esquerda, era como se uma janela invisível se abrisse no teto da sala de espera. Lá estavam meu marido e meus filhos. Meu marido estava em pé, falando com o médico que havia feito minha cirurgia.
Meus filhos estavam sentados no sofá, e pude sentir todas as emoções deles. Minha filha, vendo o médico chegar após tanto tempo de espera, pensou que ele estava trazendo a notícia de que eu havia morrido. Ela, então, fez uma oração fervorosa, pedindo para que eu vivesse. Vi sua oração se conectar à corrente das outras, aquela melodia luminosa que vinha do lado direito. Naquele instante, fui inundada por um amor imenso e profundo. Sentia tudo, o amor por meus filhos, por meu marido, por minha vida. Era como se todas as emoções deles e as minhas se entrelaçassem em um único fluxo de energia. Foi nesse momento que percebi que minha escolha já estava feita. Eu sabia que precisava voltar. Lembrei-me de como cresci sem meu pai, que faleceu quando eu ainda era muito jovem, e sabia que não queria que meus filhos tivessem a mesma experiência. Eles precisavam de mim, e naquele momento, meu amor por eles falou mais alto. Com essa escolha feita, meu guia explicou algo importante: por você ter decidido voltar, não poderá lembrar de tudo que mostramos sobre o seu futuro. Se lembrasse, isso poderia influenciar suas decisões e tiraria o seu livre-arbítrio. No entanto, será permitido que você receba um sinal, uma prova de que tudo isso aconteceu, porque sabemos que você precisa acreditar e compreender. Depois disso, não me lembro de como voltei. Não houve uma jornada de retorno. A próxima coisa que recordo é abrir os olhos na sala de recuperação. Meu marido e meus filhos estavam ao meu lado, e fui imediatamente envolvida por aquela mesma paz e amor que havia sentido durante toda a experiência. Era como uma bolha de energia que me envolvia completamente. Naquele momento, não tive dúvidas, o que vivi foi real. Fiquei no hospital por 12 dias, parte deles na UTI, antes de ser transferida para um quarto normal. Finalmente, fui liberada para voltar para casa. Apesar de ainda estar frágil fisicamente, aquela sensação de amor e paz me acompanhou por semanas. Quando me sentia um pouco mais forte, compartilhei com meu marido o que tinha vivido. Ele me ouviu, mas não conseguia entender completamente. Para ele, parecia um sonho ou uma alucinação causada pelos medicamentos e pela gravidade da cirurgia. Mas eu sabia, no fundo do meu coração, que havia sido uma experiência real. Pouco tempo depois, tive um momento que confirmou ainda mais essa certeza. Durante uma consulta de acompanhamento, fui ao médico para remover os grampos que haviam sido colocados na minha barriga após a cirurgia, já que ela havia sido aberta do peito até o abdômen. Quando o médico entrou na sala, eu imediatamente o reconheci. Ele era o mesmo homem que meu guia me havia dito para observar, embora estivesse vestido de maneira diferente no hospital. Com meu marido ao meu lado, criei coragem para perguntar: doutor, eu vi você naquele dia. Você estava usando tal roupa e fez isso e aquilo antes de entrar na sala de cirurgia. Como eu poderia saber disso? Ele ficou visivelmente surpreso e respondeu: como você sabe disso? Eu estava no meu consultório, atendendo pacientes, quando fui chamado às pressas para tentar salvar a vida de uma paciente que estava perdendo muito sangue. Não havia tempo para me trocar, fui direto assim para a cirurgia. Aquele momento foi como um presente. Era a prova que eu precisava, não apenas para mim, mas também para meu marido, que estava ouvindo tudo. Essa experiência mudou minha vida de muitas maneiras. Antes disso, eu frequentava uma igreja fundamentalista e tinha uma visão muito rígida sobre a espiritualidade. Acreditava que somente quem seguisse um conjunto específico de regras poderia alcançar a vida eterna. No entanto, o que vivi me mostrou que o amor, a compaixão e o aprendizado são o verdadeiro propósito da existência. Lembrei-me do meu pai e do meu irmão, que não haviam seguido os mesmos caminhos religiosos que eu. Durante minha experiência, encontrei-os cheios de alegria e luz, mostrando-me que há um plano muito maior, muito mais amoroso e inclusivo do que eu jamais poderia imaginar. Quando percebi que meu pai, meu irmão e outros parentes que vi durante minha experiência estavam em paz e iluminados, isso trouxe uma revelação libertadora para mim. Por muito tempo, acreditei que eles não poderiam alcançar a vida eterna porque não haviam seguido as regras e os caminhos que eu achava necessários. Foi ali que percebi que o amor divino é muito maior e mais inclusivo do que jamais imaginei. Essa compreensão me fez questionar o quanto eu havia sido crítica comigo mesma e com os outros, especialmente com meus filhos.
Eu exigi a perfeição deles, mas crianças não são perfeitas, assim como os adultos também não são. Essa experiência me mostrou que o julgamento severo não é o caminho. A verdadeira essência da vida está em aprender, crescer e compartilhar amor. Ao refletir sobre tudo isso, comecei a enxergar minha experiência como uma espécie de ajuste de rota. Acredito que muitas experiências de quase morte acontecem quando nossa vida está desviando do propósito que viemos cumprir. É como se fosse uma oportunidade de recomeçar e voltar ao caminho com uma nova perspectiva, mais alinhada com nosso crescimento espiritual e nosso papel no mundo. Quando voltei, tentei encaixar o que vivi nos sistemas de crenças que sempre segui, mas era como tentar colocar uma peça quadrada em um buraco redondo. Tudo parecia desajustado. Isso criou um conflito interno, especialmente porque minha família, meu marido e os amigos da igreja que frequentávamos continuavam firmes nas mesmas crenças. Eu me sentia desconfortável durante os cultos. Sempre que ouvia sermões sobre salvação restrita ou sobre quem seria digno ou não de estar em um lugar celestial, algo dentro de mim parecia gritar: isso não está certo. Eu sabia, pela experiência que tive, que o amor de Deus não exclui ninguém. Depois de muita luta interna, decidi me afastar da igreja por um tempo. Foi uma decisão difícil, especialmente para minha família, mas eu precisava de espaço para processar tudo o que havia vivido e para encontrar um caminho que fizesse sentido para mim. Com o tempo, fui atraída para uma comunidade religiosa diferente, mais aberta e acolhedora. Essa nova igreja não apenas me aceitou como eu era, mas também abraçava ideias sobre experiências espirituais profundas, como a que eu vivi. Nas reuniões de estudo bíblico, um dos líderes até participava de encontros de associações sobre experiências de quase morte. Foi um alívio encontrar um espaço onde eu podia falar sobre o que vivi sem medo de ser julgada. Hoje, acredito profundamente que todos nós, desde o início, carregamos dentro de nós uma centelha divina, um pedaço do Criador. Essa conexão com o Espírito é algo que já temos, desde o nosso primeiro instante. Não é algo que nos é concedido de fora, mas sim algo que sempre esteve dentro de nós. Não acredito que alguém seja excluído do amor divino. Cada um de nós está em seu próprio ritmo, crescendo espiritualmente e aprendendo ao longo da jornada. Às vezes, precisamos de mais tempo e experiências para alcançar certas compreensões, mas, no final, acredito que todos chegarão àquele lugar de paz e amor infinitos que experimentei. Essa jornada me transformou. Deixei de lado os julgamentos, abracei mais o amor e passei a ver a vida como uma oportunidade constante de aprendizado. Sei que minha história não é apenas minha. É um lembrete de que o amor divino está sempre ao nosso alcance, independente de quem somos ou de onde viemos. Se você gostou dessa história extraordinária, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Compartilhe com aquele amigo que também gosta de ouvir histórias inspiradoras. Nos vemos no próximo vídeo.